Olá, pessoal. Vamos dar início a mais uma aula de noções de saúde e segurança no trabalho. Hoje nós iremos finalizar esse módulo 3, em que trata aí do estudo das condições de trabalho rural. Hoje vamos falar um pouco aí sobre o ASO, que é o Atestado de Saúde Ocupacional. O que vem a ser esse ASO? Ele vem aí com a principal função de identificar se o candidato à vaga está apto ao trabalho e pode desempenhar a função pretendida. Então, a gente tem aí vários ASOs. Tem o admissional, o periódico, entre outros que eu vou citar mais na frente. Mas ele vem também aí para ajudar a minimizar as complicações futuras que poderão surgir no decorrer do contrato de trabalho. Então, se eu consigo enxergar ali o princípio de um problema, de uma doença ocupacional, mediante esses exames periódicos, eu consigo contornar aí a situação, não deixando que aquele trabalhador venha a ter uma doença, venha fazendo a gestão ali desses exames para evitar que no final da vida laboral o meu trabalhador saia, com alguma doença. Então, a gente tem aí vários tipos de ASO, o admissional, periódico, o ASO de exame de retorno ao trabalho, o de mudança de função, o demissional e o exame aí complementares, Então, antes da admissão, a gente tem aí o ASO, em que o médico avalia se aquele trabalhador ele está apto para entrar naquela função ou não. Então, ele comprova que ao sair do emprego antigo, o trabalhador não contraiu nenhum tipo de doença ou problema relacionado ao trabalho. O médico faz uma anamnese, contando ali toda a história, de vida, de doenças que aquela pessoa tem, é da família, e faz ali o exame físico e mental. E dependendo da atividade desempenhada, deve realizar exames complementares também, como eletrocardiograma, acuidade visual, vai depender para qual atividade que aquela pessoa está sendo contratada. Feito isso, o NUASO vai vir dizendo lá, apto ou inapto para aquela função. Temos aí o ASO periódico, que ele é feito anual para menores de 18 anos e maiores de 45 anos, e a cada 2 anos para quem tem entre 18 e 45 anos. Esse exame periódico, dependendo do risco a que o trabalhador estiver exposto e dos critérios médicos, esses intervalos podem ser menores, Então, a gente vê aí em alguns casos que faz exame anual, para todos os trabalhadores expostos, por exemplo, a ruído. Vai depender da avaliação do médico e o que ele achar que seja necessário ser feito. Temos aí também o exame de retorno ao trabalho, que é no primeiro dia da volta para os trabalhadores ausentes aí por mais de 30 dias ou mais por doença, acidente ou parto, E temos também o ASO de mudança de função, que é feito antes da mudança de função, se tiver alguma mudança ali no risco ambiental, em que o trabalhador antes estava exposto, e vem para trabalhar em outra atividade que vai mudar o risco, ele precisa fazer exames aí de mudança de função. Por exemplo, se o trabalhador for contratado, para trabalhar como trabalhador volante da agricultura e vai passar a operar uma máquina, um trator, então ele vai virar um tratorista. Então, os riscos ali são diferentes e precisa de exames complementares, como audiometria, devido ao ruído ali do trator, entre outros, Temos aí o ASO demissional, que deve ser realizado até a data da homologação, da rescisão aí de contrato. E caso tenha realizado algum exame, periódico aí antes de inteirar os 135 dias para a empresa de grau de risco 1 e 2, eu posso utilizar esse exame como demissional. No caso aí da atividade rural, que na maioria delas se enquadra aí no grau 3, a gente tem aí 90 dias, para usar esse exame admissional aí, ou periódico, para justificar aí o demissional, Então, o que acontece é que muitos dos safristas aí podem ser contratado nesse período de 90 dias, e que no final aí desses 90 dias, não maior que isso, não precise fazer
o exame demissional, certo? Temos aí os exames complementares, que no tempo determinado pelos laudos médicos, né, se faz a necessidade aí de fazer esse controle médico e então emissão desse ASO. Então, no ASO admissional, né, no exame admissional, o médico vai avaliar a coluna, aparelho respiratório, sistema nervoso, membros superiores e inferiores, entre outros. Já no exame periódico, o médico vai avaliar os mesmos pontos com base no primeiro relatório. Nesse caso, ele acontece mediante uma mudança de cargo, né, ou retorno ao trabalho, após férias ou licença. E no exame demissional, a avaliação é a mesma, analisando se houve algum impacto na saúde do colaborador durante a sua estadia na empresa. O ASO ele deve ser emitido em duas vias. A primeira via é arquivada na empresa e a segunda é entregue ao trabalhador, né, mediante a sua assinatura do recebimento. Nesse ASO, o que deve conter? O nome completo do trabalhador, o número de registro de sua carteira de identidade e sua função. Os riscos ocupacionais, que são baseados aí no levantamento do PPRA, né, ou no PGR-TR, em que vai contar ali quais os riscos daquela atividade em que o trabalhador estará exposto, né? Também tem a indicação dos procedimentos médicos a que for submetido ao trabalhador, incluindo os exames complementares e a data que foram realizados, né? O nome do médico coordenador, quando houver, com o respectivo CRM. Definição de apto ou inapto para a função específica em que o trabalhador vai exercer, exerce ou exerceu. Nome do médico encarregado do exame e endereço ou forma de contrato. Data e assinatura do médico encarregado do exame e carimbo contendo seu número de inscrição no Conselho Regional de Medicina. Então, todas essas informações devem conter aí o ASO, né, em que ele vai ser arquivado aí junto com os demais documentos do trabalhador durante sua vida laboral e por mais 20, 30 anos, servindo de documento comprobatório aí para outras exigências legais, né, como o perfil profissográfico, né, em que vai contar aí a história do trabalhador, né, as atividades que ele realizava, os riscos que ele estava exposto, para ver se ele tem direito à aposentadoria especial ou não. Enfim, acontece de, às vezes, né, a pessoa sair da empresa e recusar a fazer o exame demissional. E uma forma que muitas empresas encontrou de fazer com que o trabalhador vá até o local, né, fazer o exame e também assinar esse ASO é a retenção da carteira de trabalho do funcionário. No entanto, existe uma questão, né, que é pouco falada, que a retenção da carteira de trabalho do funcionário, além das 48 horas previstas legalmente, acarreta multa administrativa para a empresa em valor que pode chegar até o valor de um salário percebido pelo funcionário, contendo seu número de inscrição no Conselho Regional de Medicina. Portanto, né, se a pessoa se recusar a fazer o exame demissional, a empresa deve fazer uma declaração na qual o funcionário irá assinar informando que se recusou a fazer o exame. E se ainda assim houver recusa do funcionário em assinar essa declaração, essa poderá ser suprida pela assinatura identificada de duas testemunhas que devem acompanhar essa situação. Então, ao invés de reter aí essa carteira de trabalho, né, de forma que a pessoa, né, obriga a pessoa a ir lá fazer esse exame demissional, pode acontecer aí de optar por essa declaração, né? Se a pessoa se recusar ainda assim a assinar ela, posso substituir na assinatura de duas testemunhas. E quais os benefícios do ASO para a empresa e para o empregado? Então, permite aí certificar a contratação de pessoas aptas para a função, obtendo um bom desempenho individual e da organização. Então, assim, a gente vê que aqui na nossa região
pessoal às vezes sai de um lugar, vai para o outro, trabalhar naquela mesma atividade, né? Então vai estar exposta ali aos mesmos riscos. Por exemplo, se a pessoa está exposta ao ruído e sai de um lugar onde tem ruído, vai entrar em outro lugar com ruído, a empresa tem que fazer ali no admissional, né, a audiometria para ver como que está a audição daquela pessoa, se ela não teve perda, né? E se eu não faço ali esse exame, pode ser que mais para frente, se houver uma piora aí dessa audição, a empresa que contratou não fez o ASO aí, não fez os exames, né, necessários, acarreta, né, em assumir os danos causados até em outras empresas, né, em que esse trabalhador passou e que estava exposto ao mesmo risco, né? Então, é importante aí fazer essa avaliação, né, seguindo os riscos de cada ambiente de trabalho, em que realmente eu vou constatar se a pessoa está apta ou não, né, para aquela atividade. Possibilita a contratação de pessoas com deficiência conforme as suas aptidões, né, porque cada atividade vai fazer uma exigência ali mecânica, psico, né, de cada um de forma diferente, em que eu consiga ali talvez enquadrar uma pessoa com deficiência naquelas aptidões que são necessárias para aquela atividade. Evita problemas legais e penalidades, já que o ASO é de caráter obrigatório conforme as normas de segurança e saúde do trabalho. É parte integrante do PCMSO, né, o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, que monitora a saúde do empregado e, consequentemente, nas ações para diminuir as doenças ocupacionais e acidentes de trabalho. Então, eu consigo, com antecipação, né, prever ali se aquele meu trabalhador vai adquirir uma doença ocupacional ou não, né, através desses exames aí de forma regular, né? O empregado também tem maior rendimento profissional e menor absenteísmo, pois cumpre a função de acordo com as suas capacidades físicas. Eu sabendo ali da capacidade, né, profissional, da capacidade mental, física da pessoa, né, eu vou conseguir alocar ela na atividade certa, né, e tendo aí um menor exigência psicofísico-social dessa pessoa. Então, eu vou ter um menor absenteísmo aí, né? Porque ela vai conseguir adequar mais rápido ali, né? A atividade que ela vai entrar. Para finalizar, pessoal, eu gostaria aí de voltar na aula passada, né? Em que vimos que existe uma hierarquia nas ações de saúde e segurança. E quando a gente fala em ambiente rural, a gente muito vê que os donos aí, né, das propriedades rurais optam pela primeira, como forma aí, prioritária, né, o uso de EPI. E a gente viu que o uso de EPI é o último da hierarquia aí de medidas de controle, né? No entanto, mesmo assim, tem aquelas que priorizam, né, o EPI e muitas ainda nem priorizam, né? Então a gente vê muitas situações aí em que o pessoal não usa nenhum tipo de EPI, deixando a cargo do trabalhador usar ou não. E a gente viu que existe penalidade para o empregador, né? Porque ele tem como obrigação, né, exigir o uso do EPI. Aqui, nesse artigo, os autores, né, buscaram basear aí seu estudo em propriedades rurais dos municípios aí de Ribeirão Preto e Unai, em que traz aí muitas questões e que reflete a nossa realidade também aqui na nossa região, né, que mexemos aí mais com hortifruti, né? Mas eu gostaria que vocês dessem uma lida nesse artigo e vissem, né, a nossa realidade aí. E o tanto que hoje é importante essa informação para vocês aí, né, sobre a hierarquia, sobre os benefícios dos ASOS, né? Que tempo que é necessário ser feito, né? Qual que é o principal objetivo aí dessa saúde e segurança no trabalho rural? A gente precisa amadurecer mais essa ideia aí na nossa região. Através dessa leitura aí vocês vão ter uma noção aí dos principais motivos de acidentes e adoecimento na atividade rural, né? Em que o pessoal aí que
elaborou esse artigo, né, focou em condomínios rurais em que trabalha com a cultura de feijão, né, colheita de feijão. Mas a gente vê que os mesmos riscos estão aí para a gente também, que trabalha aqui com alho, cenoura, beterraba, enfim. Após essa leitura, caso alguém tenha interesse aí de discutir, né, estou à disposição, tá bom? Bom trabalho aí para todos.